não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu nesse lugar. Há uma nuvem, é uma graça de Deus. Eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Obrigada, Senhor, porque teu Espírito está aqui neste lugar. Obrigada, Jesus, por mais esse quebra o meu vaso, por mais esse culto no quartel, Jesus. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos aperfeiçoado segundo a tua palavra. O Senhor tem nos forjado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos dado estratégias. Muito obrigada, Senhor. Que nessa noite, Jesus, a gente possa contemplar a tua face, ouvir a tua voz, te ver, Senhor, através dos nossos olhos espirituais e principalmente, Senhor, tocar em tuas vestes. Muito obrigada por tudo que nós vamos viver aqui hoje. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Amém. Obrigada, pastora. Glória a Deus pela sua vida. Mas não vai embora não, fica aí. Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Não só comigo, mas com todas nós. Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor, obrigada. Obrigada por essa noite. Obrigada por mais um culto quebra o meu vaso. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigada por esse quartel. Obrigada por cada mulher soldada que hoje veio aqui ter mais um encontro contigo, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor tome conta desse ambiente, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale à nossa mente, que o Senhor promova transformações. Declaro que teu Santo Espírito tem toda a liberdade aqui. Te peço, Senhor, que o Senhor me tome no teu colo, Pai, que as palavras que vão ser ditas aqui venham diretamente do céu. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que hoje, de forma definitiva, nós entreguemos no teu colo, no teu altar, nas tuas mãos, tudo aquilo que nós não fomos feitas para carregar. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que saiamos daqui libertas, curadas, transformadas, certas da tua presença, certas de que o Senhor faz algo novo todos os dias na nossa vida, certas que o recomeço pertence a ti, Pai. Consagro tudo o que vai ser vivido aqui nessa noite. Obrigada por essa igreja que nos recebe com tanto carinho, com tanto conforto, Pai, mas principalmente que nos recebe com a tua presença real, Pai. Toma conta de tudo aqui, Pai, que a nossa adoração, o nosso louvor, a palavra que vai ser dita, as nossas orações cheguem no céu como um bom perfume, Deus. Cuida da nossa família enquanto nós estamos aqui te buscando, Pai. Que os teus anjos estejam na casa de cada uma de nós, Pai. Continue promovendo o teu mover em nós e lá. Em nome de Jesus, é assim que eu oro, agradeço por tudo. Amém. Podem sentar, por favor. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Lu do Vitor.
casada para sempre com o Vitor. Amém, muito feliz. Casada para sempre com o Vitor há 28 anos. Glória a Deus. Mãe da Fernanda, minha princesa, que caminha comigo. Glória a Deus por isso. E mãe do Ricardo, meu grande homem de Deus. Tem muitas promessas para a vida dele. E eu aceito o processo do Senhor. Glória a Deus por isso. Enquanto eu aceito o processo dele, eu sei que ele está me sustentando. E a pastora Flavinha me convidou para trazer a palavra hoje, no domingo, depois da gente almoçar. Ela chegou para mim e falou: Lu, leva a palavra no culto de quinta. E eu falei: pastora, não. Ela: Lu, leva. Eu falei: pastora, Deus não falou nada comigo ainda. E ela falou: com certeza Ele já falou. Porque no sábado, no dia anterior, a gente tinha formado a nossa 22ª turma do Casados para Sempre. Glória a Deus por isso. E ela falou: ontem vocês formaram mais uma turma do Casados. Com certeza, Deus já falou com você. E, de fato, pastora, Ele já tinha falado comigo. Mais uma vez, você foi levantada como uma profeta na minha vida. E eu comecei a orar. E Deus trouxe ao meu coração que, durante todo esse nosso processo, eu falo nosso porque eu e meu marido somos uma só carne hoje, glória a Deus por isso. Durante todo esse nosso processo, que começou lá em 2015, quando nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos Jesus, começamos a caminhar, deixamos Deus transformar o nosso coração, e Deus confiou durante esses 11 anos, muitos casais a nós, muitas mulheres Deus trouxe para caminharem comigo. E durante todo esse período, durante 11 anos, em agosto agora faz 11 anos que a gente chegou, glória a Deus. Há 11 anos nós somos ovelhas dos pastores Rodrigo e Flavinha. Glória a Deus por isso, como eu sou grata e agradeço a Deus por isso todos os dias. E durante esses 11 anos, uma coisa que sempre mexeu muito com o meu coração. E cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, sobre uma grande armadilha espiritual que tem impedido as pessoas de avançarem nessa caminhada que se chama passado. Se você não sabe o que você viveu no dia de hoje, já é passado. E se a gente insiste em olhar o passado, olhar para o passado, nós perdemos o novo que Deus nos entrega a cada dia. Então, o tema da nossa conversa na noite de hoje é: deixe o passado para trás. Amém? Todos nós temos uma história, todos nós carregamos uma história. Se nós estamos aqui hoje vivos, respirando, acordamos, e Deus nos trouxe aqui essa noite, é porque nós temos uma história. Capítulos de alegria, capítulos de vitórias, capítulos de gratidão, capítulos de obstáculos que foram ultrapassados, capítulos de derrotas, capítulos de tristezas, capítulos de lutas, de lutos, capítulos de saudades. Só que a história que você viveu, ela não pode te definir. Porque o grande problema não é ter uma história. O grande problema não é ter um passado. O grande problema é viver aprisionado a esse passado. O passado, ele serve como experiências
para a nossa vida, como lembranças boas e às vezes não tão boas. O passado ele serve de fato como uma escola para a nossa vida, mas ele não pode ser uma prisão. Aquele que vive o presente, olhando para trás, na verdade, ele está aprisionado. E Deus nos chama para sermos livres. Aquele que é filho de Deus tem toda a liberdade para fazer tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, os filhos de Deus são livres. Aquele que vive de passado, ele é prisioneiro. É tão interessante porque enquanto Deus me entregava essa palavra, Ele me trouxe à memória determinadas pessoas que já passaram e ainda estão na minha vida, eu mesma em determinadas situações. E existem pessoas que estão fisicamente no presente, mas emocionalmente no passado. E a pessoa que está fisicamente no presente e emocionalmente no passado, ela vive e conta histórias que aconteceram há 2, 3, 5, 20 anos atrás, como se elas estivessem acontecendo hoje. Como se elas estivessem acontecendo hoje. Só que Deus, Ele é um Deus do recomeço. Deus, Ele é o Deus do algo novo. Deus é o Deus da novidade de vida todos os dias. Deus, Ele não está limitado ao seu passado. Deus não está limitado aos capítulos da sua vida, aos capítulos de sucesso e aos capítulos de fracasso. Não, Deus, Ele é um Deus que faz algo novo todos os dias. Todos os dias. Agora, o nosso foco não pode estar atrás. O nosso foco tem que estar acima, que é Ele, e para frente. Tudo o que Deus faz é perfeito. Você acha que Ele fez os nossos pés vertidos para frente e a nossa cabeça vertida para frente à toa? Não. É porque Ele quer que a gente olhe para frente e siga em frente. Porque para onde a gente olha, é para lá que a gente vai. O que limita a sua vida não é o seu passado. O que limita a sua vida é aquilo que você ainda não deixou aos pés da cruz. O que limita a sua vida é o que você ainda não entregou aos pés de Jesus. O que limita a sua vida é aquilo que você ainda não entregou no colo de Deus, para que Ele carregue. Então, o convite nessa noite é para que você deixe de uma vez o passado para trás. O passado, ele pode te ensinar, mas ele não determina o seu futuro. Quem determina o seu futuro é o seu Pai, que é Deus. Amém? E a passagem base da nossa conversa hoje, Gabi, por favor, Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O profeta Isaías aqui, ele traz uma mensagem profunda de consolo, de conforto, de esperança.
Essa passagem ela foi escrita dentro de um contexto em que o povo de Israel ele estava exilado na Babilônia. Então, o povo de Israel se encontrava cativo, se encontrava entristecido, se encontrava desesperançoso, se encontrava sofrido pela desobediência a Deus que eles haviam cometido. Agora, o profeta Isaías, ele traz essa palavra, ele faz um convite ao povo de Israel, dizendo: ei, não foque no passado. Não foque no passado de erros que foram cometidos. Porque Deus, ele está fazendo uma obra nova. Deus, como eu disse, ele não está limitado àquilo que a gente passou. Ele tem uma obra nova. Ele tem um recomeço para cada uma de nós, em todas as áreas da nossa vida. Evangelho, sabe o que significa evangelho? Eu amo estudar a origem, a etimologia das palavras, porque como Deus se revela a mim, através do estudo das palavras. E evangelho significa boas notícias. Ev, ou eu, significa boa, bom, agradável. Angelion significa notícia, anúncio, mensagem. Então, evangelho são boas notícias. A palavra de Deus é uma palavra de justiça, mas ela é uma palavra de boas notícias. Você quer uma boa notícia para a sua vida? Quer? Todos os dias, abra a palavra de Deus. Leia, medite nela, porque boas novas, boas notícias saltarão aos seus olhos e entrarão no seu coração. Você acha que é o WhatsApp? Você acha que são as redes sociais? Você acha que é a sua amiga, a sua mãe, o seu marido, o seu filho, que vai trazer uma boa notícia para você? Isso não é boa notícia. Isso é circunstâncias. Circunstâncias boas que eles podem te noticiar. Mas aquele que traz uma boa nova, que vai fazer toda a diferença na sua vida, é o próprio Deus, através da palavra dele, que é uma palavra de boas notícias, que é uma palavra de renovo, de esperança, de recomeço, de algo novo. E a melhor das notícias é que Deus, ele não desistiu de mim. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de nós. Deus, ele promove todos os dias a nossa redenção e todos os dias ele nos entrega algo novo. Só que se a gente estiver com os olhos fixados no passado, nós não conseguimos enxergar o algo novo que ele está fazendo todos os dias. E aquele coração que olha para o passado, ele se torna um coração ingrato. Porque se os capítulos da sua história foram capítulos de coisas que te desagradaram, e, gente, invariavelmente, coisas que nos desagradaram aconteceram, muitas vezes como um fruto da nossa semeadura. Se a gente fica olhando para o passado, a gente não consegue comemorar as pequenas vitórias diárias que Ele nos entrega todos os dias. Quer vitória maior do que a gente está aqui hoje? Meu Deus! Eu falei, Senhor, me sustenta no dia. O algo novo que Deus me entregou hoje foi me sustentar e me trazer até aqui. Glória a Deus por isso. Eu falei, Senhor, eu quero o meu algo novo hoje. E Ele fez. Ele fez. Eu falei, eu vou passar a tarde inteira me consagrando ao Senhor para levar a palavra hoje à noite. Eu tive reunião a partir das 2h, passei a tarde inteira em reunião. Eu falei, Senhor, eu já sei o algo novo que o Senhor vai fazer, o Senhor vai me sustentar
em cima daquele altar. E esse é o algo novo que Ele fez na minha vida hoje. E como eu vim feliz e grata para cá. Como eu amo estar nesse lugar. Como eu amo estar no Quebra o Meu Vaso. Como isso tem feito toda a diferença na minha vida e, consequentemente, na vida da minha família. Glória a Deus por isso. E aí, Gabizinha, volta lá, vamos falar sobre Isaías 43, 18 e 19. Isaías 43, 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Quando o profeta Isaías fala, esqueçam o que se foi, ele não está falando de amnésia. Ele não está falando não lembrar. Ele está falando que não é para você viver com base nessas lembranças. Deus ama testemunho. Deus valoriza os testemunhos. Os testemunhos, eles edificam a nossa fé. Os testemunhos é que nos fazem prosseguir. Os testemunhos é que nos fazem ter a certeza de que Deus é um Deus real, um Deus presente, um Deus vivo, um Deus que cuida de mim e cuida de você a todo tempo. Deus valoriza os testemunhos. Os testemunhos, eles são essenciais para que o reino de Deus, ele se estabeleça aqui na terra e ele se expanda aqui na terra. Os testemunhos, eles são essenciais para que mais e mais pessoas conheçam, experimentem e tenham a certeza a respeito desse Deus vivo, real, presente, que cuida, que te carrega no colo. Mas aqui, Deus, através do profeta Isaías, ele está dizendo, esqueçam o que se foi. Não fiquem vivendo de lembranças. Não vivam de passado. O passado, ele tem que estar no lugar onde o próprio nome dele diz que é no passado. O passado, ele é uma escola, como eu disse, mas o passado, ele não é uma prisão. Quando nós vivemos no passado, quando nós não deixamos o passado, a gente não vive o presente. E o presente, como o próprio nome fala, é um presente. É um presente. O dia de hoje foi um presente. A noite de hoje está sendo um presente. O dia de amanhã será o presente que Deus vai nos entregar. Quem vive olhando para o passado, quem deixa o passado tomar conta do seu coração, não vive o presente, que é um presente de Deus para a gente. Pode passar para mim, por favor, versículo 19. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Quem vive o passado perde a oportunidade de enxergar a coisa nova que está prestes a acontecer. E é tão interessante que ele fala, vejam, eu farei. Farei é presente do futuro. Significa que Deus está fazendo uma coisa nova. Então, a todo tempo, Ele está trabalhando. A todo tempo, Ele está nos entregando uma coisa nova. Só que para eu receber essa coisa nova, eu não posso olhar para trás. Existe uma condicionante. Como tudo que há na palavra de Deus, toda promessa, para ela ser alcançada, existe um então, existe uma condicionante. E aqui Deus fala, para você viver esse algo novo, esqueça das coisas passadas. E o que veio ao meu coração é que quando uma porta se fecha, nós temos que ter a certeza que Deus está abrindo outra.
Quando algo é perdido, nós temos que ter a certeza de que algo novo Ele está nos dando. Quando algo acontece que te entristece, você pode ter a certeza que isso é um livramento, porque algo muito melhor Ele está fazendo e Ele irá te entregar. O passado, Ele explica de onde você veio, mas é Deus que determina o seu futuro. E a gente tem que ter certeza absoluta disso. Continuando ali. Você não percebeu? Eis que estou fazendo uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Olha a profundidade dessa mensagem. Você não percebe o algo novo que Deus... Sheilinha, você não percebe o algo novo que Deus está fazendo na sua vida todos os dias? Nós temos que pedir todos os dias para nós estarmos sensíveis aos milagres que Deus nos entrega todos os dias. Todos os dias. E é tão interessante que nós precisamos caminhar por essa vida, que é uma vida natural, mas nós precisamos caminhar nessa vida com olhos de fé. Com olhos de fé. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que caminhar com olhos de fé. Entender que a todo tempo Ele está trabalhando. No silêncio, Ele está trabalhando. No processo, Ele está trabalhando. Nos detalhes, Ele está trabalhando. Não é porque você ainda não está vendo que Ele não está trabalhando. Muitas vezes, Deus, Ele trabalha no silêncio. Ele trabalha no oculto. E quando a gente duvida que Ele está trabalhando, que Ele está fazendo no silêncio, nos detalhes, sabe o que a gente faz? Desenterra as sementes que foram lançadas. Quantas e quantas vezes a gente ora por um casamento restaurado, o nosso marido está lá no Casados para Sempre, nas Gideões, vai para o Recalculando a Rota, está todo domingo na igreja. Mas se vem um passado, algo à tona no seu coração, você vai lá e desenterra a semente que foi plantada há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Quantas e quantas vezes a gente ora e pede, consagra nossos filhos a Deus. Senhor, que meus filhos estejam na igreja. Deus te dá a oportunidade, você que tem filho pequeno, de trazer teu filho para os pequeninos. O culto estende um pouco, você chega dentro do carro e fala, o culto hoje foi muito longo, estou com muita fome. Você desenterrou as sementes que foram plantadas lá no Pequeninos. Quantas e quantas vezes eu orei, e eu declarei, eu consagrei minha filha aqui na igreja, junto comigo, servindo, se alegrando no Senhor. Se eu chego para ela e jogo uma palavra de maldição, eu desenterro todas as sementes que estão sendo plantadas no coração dela. Por isso que a gente tem que caminhar com os olhos de fé, crendo que muitas vezes o trabalho de Deus não começa no visível, ele começa no invisível. E Ele me garante que as sementes plantadas, elas irão frutificar. Amém? Então, vocês não percebem? Se você não percebe, pode ter certeza que Deus, Ele está trabalhando. Continuando, até no deserto vou abrir um caminho. O deserto é um lugar que só tem areia, né?
Para onde você olha no deserto, você só vê areia. O único lugar que você olha e não vê areia é para o céu. E Deus vem falando para mim assim, olha, no deserto, eu vou construir um caminho. O que não há no deserto é caminho, não é? Mas Ele me garante que no deserto, Ele vai construir um caminho. Onde nós enxergamos ausência, Deus enxerga oportunidade. Quando termina a minha capacidade, Deus pega o controle da minha vida nas mãos dEle e Ele mostra o poder e a autoridade dEle. Então, nos momentos de deserto, não tenha dúvida. Se você está vivendo pautada na palavra de Deus, caminhando com Ele, não tenha dúvida que nos momentos de deserto, uma coisa é real, a presença dEle do seu lado. E Ele vai te sustentar, por mais que as circunstâncias tentem te derrubar. Ele vai te manter de pé e Ele fará um caminho no deserto. E outra coisa, Ele fará riachos no ermo. Há algumas versões que falam rios no ermo. Sabe qual é o significado bíblico de rios? Eu fui estudar sobre rios. O significado bíblico de rios é vida, é presença, é renovo, é abundância, é bênção. Rio significa isso. E aqui Deus está me revelando que se eu deixar o passado para trás, olhar para o algo novo que Ele está fazendo, ainda que eu não perceba, Ele vai construir um caminho no deserto e Ele vai colocar rios no ermo. Ou seja, a vida, a vitória, a abundância, elas fluirão na minha vida. E o que é água na palavra de Deus, gente? A água é o próprio Jesus Cristo. Aquela fonte de águas vivas, da qual se eu beber, eu não sentirei sede. Isso é água. E Ele fala em fluir. Colocarei rio no ermo. O rio flui. E nós vamos fluir, transbordar, ainda que nós estejamos no deserto. Amém? E é claro que eu tenho certeza que vocês já ouviram isso várias vezes quando se fala de passado, a respeito do retrovisor. A pessoa que olha para o passado é como se a todo tempo ela estivesse guiando um carro, olhando para o retrovisor. E se a gente pensar num carro, numa estrada, por exemplo, de alta velocidade, em que o motorista insiste em só olhar para o retrovisor. É claro, o acidente ele vai acontecer. Então, é uma das maiores armadilhas do inimigo das nossas almas hoje, para nos tirar do caminho, que é Jesus Cristo, para nos tirar, para promover um acidente espiritual na nossa vida, é fazer com que a gente fique olhando para o retrovisor. É fazer com que a gente fique olhando para o passado. Sabe para que serve o retrovisor num carro? Só para te dar referência daquilo que passou, daquilo que ficou para trás. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. O passado é um lugar de referência, mas ele não é um lugar de permanência. A mesma analogia que a gente faz com o carro, a gente faz com a nossa vida espiritual. Se ficarmos olhando para o passado, se ficarmos olhando para o retrovisor, os acidentes espirituais, as feridas espirituais, elas acontecerão e nos paralisarão.
E quando nos paralisa? Paralisa a nossa família, paralisa os nossos filhos, paralisam os filhos espirituais que Deus tem entregado a nós. Nós temos que andar olhando para frente. Mais uma vez eu repito, o passado tem que estar aonde o nome dele diz, no passado. Amém? E olha que interessante, Deus me entregou 3 tipos de passado que a gente tem que deixar para trás. Meu Deus, eu falo, é muito difícil subir aqui. É difícil demais. Você treme, você não dorme, você tem dor de barriga. Meu Deus, já fui no banheiro hoje. Corta. Você tem dor de barriga, você tem sede, você sobe aqui tremendo, sua. Pensa no meu calor, gente. Você sua. Não é fácil, não é fácil. Mas as experiências que você tem com Deus, enquanto Ele vai te entregando a palavra, vale a pena. Todo tremor, toda tremedeira vale a pena. Tudo vale a pena, porque são experiências que ninguém te tira. Gente, tenham as suas experiências particulares com Jesus. Isso ninguém vai te tirar. Não deixe que ninguém te impeça de ter as suas próprias experiências com Jesus. É maravilhoso demais. E olha, são experiências diárias. Aí Deus me entregou 3 passados que têm paralisado as mulheres cristãs. O passado de erros por nós cometidos, o passado de dores que foram causadas por outros e o passado de glórias. Esses 3 passados nós temos que deixar para trás. E o primeiro passado que nós temos que deixar para trás é o passado de erros que nós cometemos. Amém? Vocês estão tão quietinhas. Mas estão prestando atenção. Muita. Isso mesmo. Amém. A primeira grande armadilha que o inimigo das nossas almas quer que a gente caia é a gente ficar olhando para os nossos erros passados. É a gente ficar olhando para os nossos pecados antigos. É a gente ficar carregando culpa no nosso coração. Só que isso é uma grande armadilha espiritual, porque é o diabo, é Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Ele é o acusador. Se você carrega alguma culpa no seu coração, por erros ou pecados cometidos, é Satanás falando no seu ouvido e te acusando. Coloca para mim, por favor, Apocalipse 12:10. Ele é o acusador das nossas almas. Então ouvi uma alta voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Então, aquela voz de acusação por erros que nós um dia cometemos, não vem de Deus. Vem de Satanás, que quer te paralisar, que quer te ferir espiritualmente, que não quer te ver avançar. Mas a partir do momento que nós nos arrependemos, Deus me entregou uma palavra sobre arrependimento muito forte para o Geração 559 de segunda-feira. Muito forte sobre arrependimento. Como aquela palavra falou ao meu coração. E arrependimento não é uma mera tristeza. Isso aí é remorso. Arrependimento é quando você entende aquele pecado que você cometeu, isso dói na sua alma de uma forma que te causa asco,
ânsia. Arrependimento é mudança de rumo. Arrependimento é mudança de rota. Arrependimento é mudança de estilo de vida. E quando Deus te revela um pecado, um erro seu, você se arrepende, pede perdão a Deus, sabe o que Ele faz? Ele joga nas profundezas do mar. Coloca para mim, por favor, Miqueias 7,19. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A partir do momento que você se arrepende, Deus pede perdão a Deus, Ele pega os seus erros e os seus pecados e Ele joga nas profundezas do mar. Como eu disse, não existe uma expressão, uma palavra na Bíblia que seja em vão. Por que Ele joga nas profundezas do mar? Porque é aquele que for lá pegar aquele seu passado para te acusar, ou se você for lá para pegar aquele seu erro e se acusar, carregar culpa, morrerá afogado. Morrerá afogado. Morrerá espiritualmente. Então Deus deixa bem claro, ei, se eu te perdoei, seu pecado está jogado nas profundezas do mar. Ninguém mais pode te condenar, muito menos você. E é a voz do acusador que fica lá, soprando no seu ouvido o dia inteiro. Ah, mas você fez isso. Você está na igreja? Mas você fez aquilo. Quem é você para ser um líder de igreja? É o acusador que quer te dizer todos os dias que você não é digno das bênçãos de Deus, que você não é digno do chamado que Deus tem para você, que você não é digno de estar aqui dentro, que você não é digno de ser chamado filho de Deus. Essa é a voz do acusador para te paralisar, para te fazer o tempo todo ficar orando para o retrovisor, olhando para trás. Agora, Jesus fala, não lembreis. Coloca para mim Isaías 43, 25, por favor. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que dos seus pecados já não se lembra. Errou? Eu tenho um capítulo da minha vida que eu errei. Mas eu pedi perdão para Deus. E sabe o que Ele fez? Jogou os meus pecados no mar do esquecimento. Ninguém pode ir lá, tirar aquele pecado e me acusar de alguma coisa, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que se faz tudo novo. Gente, essa é a maior demonstração do amor e da misericórdia de Deus pelos seus filhos. Então, se eu me arrependi, Deus já me perdoou. E sabe quem Deus trouxe ao meu coração? Paulo. Olha como é que Deus é bom, gente. Ele me trouxe Paulo. Paulo, ele tem uma história de erros graves. Paulo perseguiu cristãos. Paulo foi conivente com a morte de muitos seguidores de Jesus. Se Paulo ele seguisse carregando essa mala de erros que ele tinha cometido, e era uma mala pesada, a culpa esmagaria Paulo. Mas Paulo, a partir do momento que Jesus interceptou a vida dele, que ele entendeu o poder de Jesus na vida dele, ele largou, ele deixou tudo aquilo para trás. Ele se arrependeu e ele avançou para a novidade de vida que Deus tinha para a vida dele. Paulo não deixou que os erros dele, que os pecados que ele cometeu, definissem quem ele era
e definissem o chamado dele. E olha quem foi o apóstolo Paulo. Olha quem foi o apóstolo Paulo. Coloca para mim, por favor, Filipenses 3, 14 e 15. Prossigo para o alvo. Paulo escrevendo aos Filipos. E Paulo, ele era apaixonado pela cidade de Filipos. Eu acho que era uma das preferidas dele. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E, se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, não. Filipenses 3, 13 e 14, desculpa. Filipenses 3, 13 e 14. A maioria... 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesma já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecer não é não se lembrar. Não é amnésia. Esquecer é não se deixar ser governado pelo passado. Quem fixa os olhos nos propósitos que Deus tem para ele, vive o algo novo de Deus todos os dias. Paulo, ele fixou os olhos no propósito que Deus tinha para ele. Ele se esqueceu, ele não negou a história dele, mas ele não deixou que aquela história definisse quem ele era a partir do momento que ele teve o encontro verdadeiro com Jesus. E você pode me perguntar, mas Luciana, eu não sei qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Deus ainda não me revelou o propósito que Ele tem para a minha vida. A Bíblia também é um livro de propósitos. Se você ainda não sabe o propósito que Deus tem para a sua vida, leia a palavra de Deus que Ele vai revelar o propósito que Ele tem. E a partir do momento que Ele te revelar os propósitos que Ele tem para a sua vida, fixe os olhos nesse propósito e deixe o passado para trás. Amém? E o segundo passado que Deus nos manda esquecer, que Deus nos manda deixar para trás, é o passado dos erros, das dores que outros cometeram conosco. E eu tenho certeza que nos capítulos da nossa história, muitas dores foram causadas por outras pessoas. Apesar de eu ter a certeza absoluta de que ninguém erra sozinho, ninguém erra sozinho. Os erros são apenas diferentes. Agora, a forma como aquela ofensa entra no seu coração, aí é diferente de uma pessoa para outra. E esses erros, essas dores que foram causados por outros nesses capítulos da nossa história, que se passaram, eles têm que ser deixados para trás. E é impossível falar de capítulos de dores que outros causaram na nossa vida sem a gente falar sobre a liberação do perdão. Nós só vamos deixar essas dores para trás quando a gente decidir perdoar. E o perdão, ele é uma decisão. O perdão, ele é um mandamento. O perdão é para mulheres fortes, racionais, determinadas, disciplinadas, diligentes, que entendem que o perdão, ele é espiritual e só aos pés da cruz nós vamos conseguir deixar esse passado para trás. Coloca para mim, por favor, Mateus 6, 14 e 15. Quando a gente não perdoa alguém que um dia nos feriu, essa pessoa, ela começa a morar no nosso coração. E ela continua nos ferindo
todos os dias, mesmo ela morando a mais de 1.000 quilômetros de distância da gente. Todos os dias, essa pessoa nos fere. É como se a gente estivesse carregando cadáveres que vão nos apodrecendo todos os dias. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. O perdão, ele é um mandamento. O perdão, ele é uma decisão. E eu sempre falo isso, e eu não me canso de ser repetitiva, e eu falo mesmo, porque isso foi, eu acho que uma das grandes viradas de chave na minha vida, na minha caminhada com Jesus. Tudo que está na Bíblia é decisão. Se você esperar o seu coração sentir algo, você nunca vai perdoar, você nunca vai amar. Aliás, o amor vai ser interesseiro, você vai amar quem interessa, não vai amar quem não interessa, vai perdoar quem te interessa, vai perdoar a hora que você quiser. E não é isso que Deus tem para nós. Ele nos manda perdoar. Perdoar é um mandamento. Perdoa, entrega aos pés da cruz e avance. Siga. Perdoar não é concordar com um ato faltoso. Perdoar não é concordar com o ofensor. Perdoar é parar de olhar para aquele que te machucou e olhar para aquele que te salvou. E isso é perdoar. E nós só vamos deixar as dores que os outros nos causaram para trás se a gente perdoar. Simples assim. E Jesus fala em Lucas 17:32. Não precisa colocar, não. Ele fala assim, lembre-se da mulher de Ló. Olha onde Deus me levou. Luciana, lembre-se da mulher de Ló. Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra por conta da excessividade de perversidade dessas cidades. Só que Deus, ele teve compaixão e misericórdia pela família de Ló. E ele enviou um anjo e falou com Ló, Ló, você pegue a sua família e vá para determinada região. Agora, Deus manda te dizer, não olhe para trás. Não olhe para trás. Coloca para mim Gênesis, por favor, Gênesis 19:26. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. E eu estava refletindo sobre a mulher de Ló. Eu gosto demais de ler a Bíblia e me colocar lá no meio daquelas situações. Eu fui lá, eu fazia parte da família de Ló. E eu me coloquei no lugar da mulher de Ló. Por que ela olhou para trás? Por que a mulher de Ló olhou para trás? Não foi por curiosidade. Ela olhou para trás por desobediência. Ela olhou para trás por insensatez. Ela olhou para trás por incredulidade. Esse foi o olhar que ela fez para aquela cidade que eles estavam deixando. E Deus falou com ela, não olhe para trás. Ei, eu estou salvando você, seu marido, sua família, seus filhos. É isso que ele fala para a gente todos os dias. Eu estou salvando Luciana, Vitor, Fernanda, Ricardo, as suas gerações. Eu vou olhar para trás, gente? Eu vou virar estátua de sal? Jamais! Eu vou obedecer. O olhar da mulher de Ló foi um olhar de insensatez, de incredulidade. Um olhar de burrice. Burrice. Me perdoa a palavra. Um olhar de burrice. Quem olha para trás é, como diz o avô do pastor Rodrigo, burro. Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está derramando, Deus está abençoando.
e a pessoa olha para trás. E Deus não deixa dúvida. Aquele que olhar para trás, enquanto eu estou agindo, virará uma coluna de sal. E o que é uma coluna de sal? Outra coisa que eu escrevi aqui, sabe qual foi o olhar da mulher de Ló? O olhar de hesitação. Quantas e quantas vezes Deus fala, Deus usa uma irmã para falar, e ainda assim a gente olha para trás. Mas olha, há 5 anos atrás ele fez isso comigo. Eu não acredito na mudança. Há 3 anos atrás ela fez isso comigo. Eu não acredito na mudança. Há 1 mês atrás ele falou isso comigo. Eu não acredito. Hoje ele teve o mesmo comportamento de 2 anos atrás. Eu não acredito. Para de olhar para trás, olhe para frente, siga para o alvo, avance, prossiga. Não olhe para trás, sob pena de você virar uma coluna de sal. E sabe o que é uma coluna de sal? Nada. Uma coluna de sal é um nada. Uma coluna de sal não serve para nada. Uma coluna de sal, ela fica sujeita ao vento, sofre erosão. Se vier uma tempestade, ela se desintegra. Se vier um sol forte, ela se desintegra. E olha o mais interessante, uma coluna de sal é um excesso de sal. E o que acontece quando há um excesso de sal? O excesso de sal mata. O excesso de sal mata. Te mata espiritualmente e mata espiritualmente todos ao seu redor. Então, se um dia alguém te feriu, alguém te causou dores e você está na dúvida se haverá mudança, se não haverá mudança, se Deus está fazendo, se Ele não está fazendo, olhe para a bênção que Deus está te entregando hoje. E prossiga. Jamais olhe para trás, sob pena de virar uma coluna de sal. Quem consegue comer uma comida salgada? Ninguém. A pessoa que olha para trás, ela vira intragável. Vira uma pessoa que ninguém quer estar do lado. É muito forte isso, gente. Isso aí foi uma revelação que Deus deu para mim. Luciana, não olhe para trás, olhe para frente. Porque senão você vai virar uma mulher chata. Gente, as pessoas querem estar do lado de pessoas leves, pessoas alegres, pessoas amáveis. Eu quero ser uma mulher que impulsiona. Uma mulher que, apesar de todas as circunstâncias, está lá firme no Senhor, crendo, profetizando. Pode vir palavra de maldição e eu dou palavra de bênção. Foi a pastora Flavinha que falou. A realidade pode... O que tem acontecido hoje em dia? Ao invés de nós apresentarmos a verdade para a realidade, a gente está apresentando a realidade para a verdade. Não! Eu vou apresentar a verdade. Eu posso não negar a realidade. Não vou negar a realidade, mas eu vou apresentar a verdade. E, Fernanda, você é testemunha. Eu não apresento a verdade todo dia lá em casa? Não é? Por mais que as circunstâncias não estejam favoráveis, por mais que venha dor, por mais que venha saudade, por mais que venha alguma coisa que você fica na dúvida, eu apresento a verdade. Eu apresento a verdade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E vou e prossigo, gente. Porque é assim. Eu quero que o meu marido goste de estar comigo. Eu quero que meus filhos gostem de voltar para casa. E se eu virar uma coluna de sal, nem vocês vão aguentar ficar comigo. E eu não quero isso. Eu quero a gente junto, todo mundo juntinho. Amém? Então, não se pode caminhar para o novo segurando algo velho. Então,
Nós temos que deixar para trás o passado de erros que nós cometemos, o passado de erros que os outros cometeram para a gente e o passado de glórias. Interessante isso, né? Quando Deus falou comigo que a gente tem que deixar para trás o passado de glórias, eu falei, Senhor, tem certeza? E Ele falou, tem. Sabe por quê? Porque Ele não é o Deus do eu fui. Ele é o Deus do eu sou. Deus tem uma novidade de vida todos os dias para a gente. Deus tem algo novo para a gente todos os dias. Deus tem um recomeço para a gente todos os dias. Por isso que Ele fala, eu sou o Deus do eu sou, eu não sou o Deus do eu fui. Você vai viver de testemunho de 20, 10, 15 anos atrás? Não, você tem que viver de testemunhos diários do poder de Deus. Você tem que viver de testemunhos diários da bênção de Deus. Foi maravilhoso, foi, eu dou glória a Deus pelo que Ele fez na minha vida há 11 anos atrás. Mas eu quero o novo dEle de hoje. Se o seu testemunho se resume ao que você viveu há 20 anos atrás, dá glória a Deus, Senhor, muito obrigado pelo que eu vivi há 20 anos atrás. Mas e o de hoje? Qual é o meu testemunho de hoje? Por isso que Ele fala, deixa o passado de glórias para trás. Não é que você vai se esquecer do que Ele fez, mas se você ficar olhando só para o que Ele fez, você não vai enxergar o que Ele está fazendo. O que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo em você, na sua família, nos seus filhos, no seu trabalho, nas suas finanças, nas portas que estão se abrindo e você só olha para as portas que se fecharam. Não, a gente também tem que deixar o passado de glórias para trás. Dar glória a Deus, agradecer, oh, Senhor, muito obrigado pelo meu testemunho de hoje, mas eu já quero o meu testemunho de amanhã. Eu já quero a minha vitória de amanhã. Imagina se eu ficasse presa à conversão do meu marido, à minha conversão, ao perdão que eu liberei para ele. Não, depois disso, quantas coisas a gente já viveu. Meu testemunho de hoje, que eu falei, Senhor, hoje à tarde eu vou ficar me consagrando, vou ficar lendo a palavra que o Senhor me entregou. E tive uma reunião, eu falei, Senhor, o Senhor vai me dar um testemunho hoje à noite, porque o Senhor vai me sustentar. É isso que eu quero testemunhos diários. E eu posso aqui apontar milhares de mulheres que estão aqui, já estou profetizando que tem milhares. Amém. Por exemplo, eu olho para a pastora, aí eu falei, Senhor, já que o Senhor me entregou personagens bíblicos para falar do passado, me entrega então um personagem bíblico para eu falar, de deixar a glória para trás. Você vai falar das suas irmãs. Eu começo pela minha pastora. 10 anos vivendo as glórias de Deus em determinada igreja em que ela foi muito feliz. Mas Deus tinha algo novo. Imagina se ela tivesse ficado olhando para trás, presa àquele testemunho. Nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos aqui hoje. Eu nem sei se a Clá teria vindo, aparecido na vida deles. Eu não sei se o Pepo e o Pipo estariam aqui. Ela deu glória a Deus e dá glória a Deus ainda por tudo que ela viveu. Mas ela não se apegou às glórias que ela viveu. Porque Deus, Ele vai derramar muito mais. Eu olho para a Mari. Mari, imagina se você tivesse se apegado ao seu testemunho de 10 anos atrás, quando você mudou de profissão, quando você entendeu que não era a sua capacidade, não era a capacidade humana, mas era o poder do Espírito Santo na sua vida. Imagina se você tivesse se apegado somente ao perdão que você liberou para o Maurício. Você não estaria aqui, como uma líder de uma igreja, com mulheres que te amam, que te sustentam em oração, e o seu testemunho de vida está apenas começando. Porque a glória dele se manifesta todos os dias. Todos os dias. E eu sigo aqui, Beta.
Beta, imagina se você tivesse se apegado somente ao testemunho da cartinha que você escreveu para Deus pedindo o Lincoln. Eu nem falo pedindo o seu marido, é pedindo o Lincoln. Porque ela falou, eu quero, só esqueci, só faltou colocar o nome. Você não estaria vivendo hoje as glórias que Deus tem derramado sobre a tua vida, te capacitando todos os dias a acordar 3 horas da manhã para orar por todas nós. Por todas nós. Eu não posso, ela não está aqui, mas enquanto eu estava escrevendo essa palavra, me veio a Lica no coração. Meu Deus, gente. Para mim, a Lica e o Rafa são o maior testemunho dessa igreja. De onde Deus tirou eles. Do lamaçal. Do lamaçal. E eles nunca olharam para trás. Nunca. Eles não se apegaram ao lamaçal que Deus tirou eles, não, gente. Eles, até hoje, gente, eles estão sustentados de glória em glória, glória em glória. São testemunhos diários. A glória que Deus fez, gente, foi maravilhosa, mas ela não pode nos limitar. Nós temos que olhar para o novo Deus. Gabi, está ali, Gabi, conheceu Jesus quando criança, o tio levava ela para a igreja. Glória a Deus por isso. O que ela pedia? A conversão do Fernando. Imagina se ela tivesse ficado apegada só ao testemunho da conversão do Fernando. Deus deu um casamento. E não deu só o casamento, não. Deus botou a família dela inteira para servir com ela na igreja. E hoje ela é incansável em trazer mulheres para essa igreja. Gente, se eu olhar aqui, são tantos testemunhos que eu vou ficar aqui a noite inteira falando. Só mais um? Dalila! Dalila, gente. Meu Deus, que testemunho! Mas se a Dalila ficasse se apegando só ao testemunho de Deus levar o Fernando para o Casados. Hoje o Fernando falou que vai para o Recalculando a Rota. De novo! E a glória que a casa dela vive é todos os dias. Gente, é assim que Deus faz. Então a gente tem que deixar para trás o nosso passado de erros. Os erros que os outros cometeram conosco, o nosso passado de glórias. E já acordar orando, Senhor, eu quero o meu testemunho do dia de hoje. Existe um futuro preparado por Deus para todas nós. Coloca para mim Jeremias 29:11. Olha como é que tudo está embaixo da glória de Deus. Sempre alguém sobe aqui, depois do primeiro louvor, para ler um versículo e orar pelo culto. A pastora esqueceu de chamar alguém para orar. E ela subiu, e o que ela declarou sobre nós? Jeremias 29:11. 29. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quem vive olhando para trás, quem não deixa o passado para trás, não vive. Jeremias 29:11. Não vive. O passado tem que estar no passado. Não é à toa que se chama passado. Passado, passou. Os capítulos da nossa história que foram escritos até hoje, passaram. Nós lembramos, nós contamos, nós agradecemos, mas eles não nos definem.
eles não definem o nosso chamado e eles não definem o nosso futuro. Quem determina o que nós vamos viver é o próprio Deus. É Ele que determina. Não é o que você passou, não é a história da sua vida. Então, quem vive olhando para trás, perde o que Deus está fazendo hoje. O passado pode ser uma página da sua história, mas Deus ainda está escrevendo o seu futuro. Amém? Pastora Sara, me ajuda aqui, por favor. Eu acho que a maior mensagem dessa palavra, de deixe o passado para trás, é a gente saber que nós carregamos pesos que nós não fomos feitos para carregar. Saudades, lutos, pessoas que passaram pela nossa vida e não estão mais, dores que foram causadas por nós, pelos outros, glórias, sucessos, vitórias, capítulos de uma trajetória que é uma história, mas não é o que determina o que a gente vai viver. O que a gente viveu hoje de manhã, hoje à tarde, já é passado. Já é passado. Eu não sei o que você viveu, eu não sei o momento que você está vivendo, assim como quando o profeta Isaías escreveu para o povo de Israel que estava exilado, aquele povo estava sofrendo. E pode ser alguma área da sua vida, não sei, um relacionamento, ou seu próprio relacionamento com Deus, que tenha esfriado, ou alguma questão no seu casamento, alguma questão profissional, financeira, alguma porta que esteja fechada, alguém que você gostaria muito que estivesse aos pés do Senhor e que ainda não está. Algo que tem feito você olhar para trás e tem te paralisado. O convite hoje é: deixe o passado para trás. Deixe o passado para trás. E só existe uma forma da gente deixar o passado para trás. É vivendo a mensagem da cruz. É olhando para Jesus, sabendo que Ele morreu na cruz para nos salvar, para levar consigo todas as nossas transgressões, as nossas mazelas, as nossas iniquidades. Você deixar aos pés de Jesus tudo aquilo que ainda te paralisa. Esse culto, ele poderia se resumir, essa mensagem, ela poderia se resumir: entregue-se aos pés da cruz. Entregue aos pés de Jesus e siga. E siga. Não deixe que nada te paralise. Assim como Paulo, pega essa mala de pesos, entrega hoje aos pés da cruz e avance para os propósitos que Deus tem para a sua vida, para a vida da sua família, para as promessas que Ele tem para a sua vida. Avance. Nós não fomos feitos para vivermos como estátuas de sal. Por mais que as circunstâncias digam não, Deus diz sim. Por mais que o mundo diga não, Deus diz sim. Por mais que o mundo fale que você não é digno, Deus diz sim. Sim. Deus, Ele faz um caminho do deserto, Ele coloca rios no ermo.
Ele não vai mudar a nossa história. Ele tem para cada uma de nós, sim, uma história de vitórias, de livramentos, de propósito, de sonhos. Para de se martirizar. Para de se martirizar. Viva! Viva os propósitos de Deus para a sua vida. É uma doença que bateu à sua porta, apresenta a verdade de saúde para ela. É uma dor, é uma traição, é uma dúvida, é uma confusão. Apresente a verdade da transparência para ela. É um filho perdido, apresente a verdade que você e sua casa servirão ao Senhor. Eu não sei. Eu tenho a minha mala que hoje eu vou entregar aos pés da cruz. E o convite hoje é que todas nós, deixemos o passado para trás. Deixemos o cansaço, aquilo que nos paralisa para trás. E prossigamos rumo ao alvo, rumo ao propósito, rumo à glória, rumo ao céu, rumo à salvação. E juntas. Chega de uma igreja paralisada. Chega de uma igreja dependente de homens. Chega. Nós somos dependentes de um só, que é o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Chega de viver de acordo com as circunstâncias. Chega de olhar para as circunstâncias. Chega. Deixe o passado para trás e viva a novidade de vida que Deus tem para a sua vida todos os dias. Todos os dias. Aconteceu algo ruim? Olhe para a sua casa, olhe para os seus filhos, olhe para a natureza. Contemple as maravilhas de Deus. Amém? Vamos louvar. Gabizinha, você diminui a luz aqui, por favor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Se essa palavra tocou o seu coração, vem aqui na frente como um movimento profético na sua vida. Tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte além da cruz.